Olá, estamos aqui com mais uma transmissão ao vivo para todo o país. O Porta Palestra traz hoje para vocês que nos acompanham a palestra sobre automaquiagem. Fazer maquiagem é um desafio para a maioria das mulheres. E nada melhor do que saber que tipo de maquiagem usar, qual hora do dia, com que roupa e que tipos de tons de pele para cada tipo de pele. E para nos ensinar um pouco sobre esta arte de beleza, quem está aqui comigo para explicar sobre a técnica é Gederson Ubiali, maquiador e consultor. Seja bem-vindo ao Portal Educação. Boa tarde a todos. Hoje a gente vamos ter o quê? Um curso de automaquiagem muito rápido, né? Uma prática, assim como você mesmo falou. As últimas tendências, combinações, coisas muito práticas. Coisas que vocês mesmos vão fazer em casa. Ok? Ótimo. Então, no final da apresentação, você pode estar encaminhando as suas perguntas para o chat e a gente vai respondê-lo, ok? Então, o Gederson pode iniciar a sua apresentação. Okay. Até você vai fazer até uma demonstração hoje aqui, né? Isso, vamos ter uma modelo para aplicar a prática, né? E solucionar algumas dúvidas. Ok. Né? Ok? Pode iniciar. Obrigada. Automaquiagem. A nossa automaquiagem de hoje o quê? Vai consistir no quê? Em um preparamento da pele. Qual é esse preparamento da pele? São os tratamentos básicos da Mary Kay. Há 5 passos para o cuidado de uma pele. Os 5 passos mais importantes de um cuidado que você deve ter é o quê? A limpeza, a esfoliação, a tonificação, a hidratação e proteger. 3 passos desses vamos conseguir através de uma limpeza com um sabonete. Qual será esse produto? Esse produto é de fácil aplicação. Você só precisa ter o sabonete e uma coisa ideal para todas as peles. Todos os produtos são classificados como pele mista, oleosa, normal a seca. Nossa modelo, no caso hoje, tem uma pele mista. Então vamos usar produtos apropriados para a pele dela. Esse passo está sendo feito com este lenço, mas pode ser aplicado normalmente na pia de seu banheiro. Você vai fazer uma esfoliação e em seguida vai retirá-lo com água corrente. Isso. Esse passo, ele vai estar limpando, esfoliando e tonificando a pele. Que isso se chama preparamento da pele para uma automaquiagem. Em seguida, você pode secar a pele. E como toda a limpeza, toda a esfoliação, devem, no caso, ter o quê? Uma hidratação. Hidratação na qual o quê? É uma hidratação e, além do mais, um hidratante que está reduzindo linhas de expressões. Quatro passos feitos, qual será o último? Que hoje a gente não vamos aplicar aqui. Seria o quê? O nosso filtro solar. O passo ideal seria o quê? Limpar a pele, esfoliar, tonificar e em seguida o quê? Proteger com o filtro solar contra os raios do sol. Em seguida, aplicaríamos o quê? O hidratante, assim como eu apliquei nela. Passo feito, pele preparada, qual será o nosso próximo passo? A automaquiagem. Toda automaquiagem começa com o quê? Com o corretivo. Corretivo no qual o quê? Para pessoas que têm algum tipo de olheira, algum tipo de pele mais clara ou que aparenta dupla personalidade de tom de pele, vamos usar um corretivo amarelo. No caso, esse que estamos usando aqui é o Yellow. Qual é a forma de usar corretivo correto?
você vai aplicar 3 gotas embaixo dos olhos e com uma batidinha e uma puxadinha, você bate, flexionando, mas ao mesmo tempo puxando e espalhando. O corretivo também pode ser aplicado em cima dos olhos. Não se assustem, ele fica realmente assim amarelo. Por quê? Corretivo, a função dele é o quê? Clarear, não amenizar igual o tom da pele. Essa é a função da base, não do corretivo. Além das áreas dos olhos, o que mais você pode aplicar o corretivo? Você pode aplicar o corretivo em alguma sardinha que você tem, alguma mancha, alguma espinha. Corretivo é para tampar tudo que você queira amenizar na sua pele. Mas nunca usado como base. Logo após o uso do corretivo, vamos encontrar o tom da sua pele. Hoje vamos usar o quê? Uma base líquida, mas gostaria de falar o quê? Todos os tipos de base que temos hoje em dia. Temos 5 tipos de base, como o quê? Base líquida, que é esta. Base a pó, que é esta. Base creme a pó, famoso pancake. E o pó, compacto no caso. Entre todas as 5 bases que contemos, qual é a melhor? Qual é a melhor opção para você usar no dia a dia? Eu recomendo que base líquida é uma fácil aplicação, desliza facilmente no rosto e não se iguala a qualidade dela e a cobertura que ela dá. Hoje a nossa modelo está usando o tom 302, bege 302 na pele. A forma de aplicar é sempre em movimentos circulares. Um pingo no rosto rende praticamente a metade dele. A forma correta de se aplicar geralmente na testa é sempre jogando a base para a raiz do cabelo. Nunca finalizem assim. Sempre assim. Para a raiz do cabelo, contra o cabelo. Sempre em movimentos circulares, espalhando completamente. Você está socando a mão na sua cara. Para quem gosta de pincel de base, temos pincel de base apropriado para isso. Mas isso fica a critério seu, né? Hoje eu estou usando aqui o dedo, mas você pode estar usando um pincel em sua mão. Geralmente ele é usado muito por maquiadores, devido a vários tons de base necessitado. A pergunta sempre é: base líquida não deixa uma textura oleosa na pele? Não. A base líquida tem uma textura aveludada, seca e é apropriada para o seu tipo de pele. Se você tem uma pele mista ou se você tem uma pele seca. Então não se preocupe com isso. O resultado é o mesmo que você está usando um pó, mas a cobertura é bem maior. Aplique a base onde você aplicou o corretivo, em cima dos olhos, embaixo. Isso. Base aplicada.
Base aplicada. Qual será o nosso próximo passo? Vamos começar a fazer a maquiagem dos olhos. Qual é a grande diferença hoje em dia em questão de sombras? Hoje em dia vocês podem ver em revistas dicas de automaquiagem, as cores para se usar. Mas quando vamos usar essa sombra em casa, o resultado não é o desejado. Por quê? Isso é devido ao fixador que geralmente os maquiadores usam. Um fixador de sombra. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a diferença com fixador e sem um fixador na palma da minha mão. De um lado eu apliquei o primer fixador e de outro não. Vou estar aplicando normalmente, assim como você estaria aplicando no seu olho. E do outro lado, com a mesma quantidade, eu vou aplicar em cima do primer fixador. Vocês podem observar a fixação como que é completamente diferente. Ele fixa a cor, intensifica o tom de brilho e, sem contar, a tua maquiagem está à prova d'água. Legal. O que é? Você pode retocar simplesmente a maquiagem com um pó, pois o seu olho não precisa, pois ele está fixado. E uma grande novidade para que chegamos para nós no Brasil: fixador para o rosto. Assim como sua maquiagem não precisa ser refeita, nem mais o pó vai precisar ser reaplicado, pois o primer facial já está no Brasil. Vamos aplicar o primer em todo a área dos olhos, desde os cílios até a sobrancelha. É sempre ideal você aplicar a sombra assim ainda quando ele está molhado. Em questão de sombras, qual que é a forma correta de se usar sombras? Existem várias. Existem pessoas que gostam de tons claros, cores escuras, mas hoje aqui eu gostaria de ressaltar simplesmente a forma correta de se aplicar. A cor, quem vai escolher vão ser vocês, não eu. Vamos começar com um tom iluminador em cima dos olhos. Hoje nós vamos usar um tom pele em cima dos olhos. E logo embaixo, esse é o tom iluminador. São 3 tons de sombra que você vai usar. Tom iluminador, tom intermediário, que é o próximo que iremos aplicar. Você pode estar aplicando em toda a pálpebra móvel da pele, dos olhos. Como que você vai saber até onde você pode subir com a sua sombra? No seu olho você vai sentir um osso, aqui em cima do côncavo. É até aqui que a sua sombra pode subir. Logo quando você passar o pincel, você vai sentir até onde ele entra. É até aqui a forma correta de você aplicar. Não tem problema com excesso que vai ficar no canto, pois isso no final a gente vamos corrigir. Aplique dos outros lados. Tom iluminador, tom intermediário, que fica a seu critério qual cor você quer usar. Geralmente o tom intermediário sempre é um tom mais claro do que o tom de destaque. Tom de destaque sempre são os tons mais escuros, que vão no canto do olho.
Sempre observe muito bem um olhar para o outro, se não há diferença, se um olho não está mais destacado do que o outro. Isso, 2 passos feitos. Agora, o esfumaçado. O que é a técnica do esfumaçado? Podemos usar o quê? Com esta cor aqui obtida, podemos usar o preto, né? Uma cor fosca ou outra cor mais escura. Hoje vamos usar um preto para eu poder mostrar realmente qual é a técnica correta. Vocês podem observar que o pincel que eu estou usando é completamente do pincel diferente do pincel que eu vou usar para esfumar. Por quê? O pincel de aplicar sombra é diferente, ele é mais larguinho. O pincel de esfumar é como se fosse uma caneta com cerdas, ele é reto para cima. O esfumado é simplesmente um V que você vai fazer nos olhos. Como assim um V? Um V. Vocês podem localizar aqui que eu desenhei um V no olho dela. Você vai depositar toda a sombra neste V. Assim que você marcou o olhar, percebeu se o seu olhar não ficou caído por causa da ponta desse V, porque a ponta dele determina a altura do seu olhar. Então tome muito cuidado nisto. Mas no final eu vou mostrar uma forma correta, que não tem problema, de se usar e se aplicar, que de qualquer forma no final tem um resultado legal. Agora que você aplicou no canto, simplesmente puxe para dentro deste V toda a sombra. Nunca vá até a metade do olho, simplesmente um pouquinho para dentro do V. Isso vai dar um efeito de misturar. E esse é o efeito desejado, que o tom de destaque misture-se com o tom intermediário, porque vai gerar uma cor e o efeito vai ser desejado. Este. Muitos de vocês podem estar se perguntando, a cor que ela está usando é apropriada para o quê? Para dia? Para noite? Geralmente, como estamos destacando com preto, usando cores fortes e com brilho, seria apropriado para a noite. Por quê? Esse tom vai muito da pessoa, muito da personalidade, da autoestima. Se uma pessoa não te olhar e achar que a sua maquiagem está muito escura, se a sua autoestima não for abalada com isso, pode-se usar com certeza de dia. Mas a cor correta sempre são tons mais nudes para o dia a dia. Vamos supor, assim como eu usei um tom pele aqui em cima, você poderia estar usando o quê? Cores mais claras, verde roxo, marrons, cores mais nudes, né? Um rosado. Essas cores ficariam muito mais apropriadas. Em vez de usar um preto, você poderia estar usando o quê? Um marrom, um verde, né? Esta cor, na verdade, que usamos, Sweet Plum, esse roxo, pode ser aplicado sim dia a dia. Para não se pesar tanto, não use preto por cima. Use-se o quê? Um marrom. Ele vai ofuscar a cor, vai ofuscar um pouco do brilho dele e fica uma cor nude. Então não tem problema. Vai sempre mandar muito o tom de destaque. O tom de destaque, ele determina a forma correta de você usar. Para dia ou para noite. Ok? Isso. Nós vamos... Qual que seria o nosso próximo passo? Depois da base, depois dos olhos, é a sobrancelha. Por que a sobrancelha? Há pessoas que existem algumas falhas na sobrancelha. Quais são essas? Você sempre vai identificar, você pode pegar uma caneta, um palito, algo que possa te identificar. Você vai pegar o quê? Do seu nariz para reto, para cima. Você vai olhar na frente do espelho.
vai ver se está faltando alguma coisa, se ela está no tamanho certo, a sobrancelha dela está no tamanho certo, e se ela está no comprimento certo. Como que eu vou saber? Você vai colocar a caneta na ponta do nariz e no final dos olhos. A sobrancelha dela terminou perfeitamente. Então, se a sua sobrancelha está no tamanho certo, sempre procure ver se ela não está falhada. Pois sobrancelhas, às vezes, no tamanho correto deve estar, mas às vezes aqui no começo deve ter alguma falha, ou no final, né? E isso realmente, a sobrancelha sempre se sobressai sobre os olhos. Como a dela aqui hoje, está completamente preenchida, mas vocês podem passar muito de leve o lápis por cima, que vocês já vão obter o resultado. Este lápis contém henna e ele é de fácil aplicação. Logo após a sobrancelha, qual será o nosso próximo passo? Sempre eu gosto de falar da caneta iluminadora. Esta caneta, geralmente pessoas que têm aqui um bigode chinês, linhas de expressões muito fundas, elas geram algum tipo de sombra. E isso escurece o rosto e deixa o rosto um pouco mais abatido. Geralmente ela, no caso, não tem, mas as áreas mais aplicadas sempre são aqui. E sempre também pode ser usada para quê? Afinar o nariz, aqui, ou assim como eu usei para iluminar, a caneta iluminadora pode ser usada para iluminar no olhar, né? Como eu já falei, do nosso primer fixador de sombra, que é o resultado que temos aqui. A diferença dele é visível aqui no slide. A primeiro passo ali sem primer, o mesmo tom de sombra que passemos, a mesma quantidade, e com primer fixador. Então a diferença é muito grande. A economia de sombra e a fixação é completamente diferente com esse primer. Aqui temos uma maquiagem que nos mostra a diferença. No caso é a que eu fiz hoje nela. É a sombra Sweet Plum e a sombra Koal, que no caso foi o tom de destaque. E um tom iluminando em cima. Vocês podem ver que geralmente o tom de destaque, como está em cima da Sweet Plum, do tom intermediário aqui dela, quase não aparece. Ele não aparece. Mas com o fixador é totalmente diferente. Qual será nosso próximo passo? Delineador ou lápis de olho? Delineador para quem tem prática e já consegue usar um delineador sozinho. Quem não tem, vai usar um lápis de olho. Por que um lápis de olho? Não dá o mesmo resultado. Mas com o lápis você consegue pegar a destreza e futuramente estar usando o delineador nos olhos, sem estar borrando. Hoje aqui nós vamos usar um delineador. Eu vou usar um delineador de um lado e um lápis de outro. O lápis ele não fica perfeitamente em cima dos olhos, porque o que? Você usou uma sombra em pó e você está passando um lápis que é apropriado para a área dos olhos. Ele dá um efeito legal, mas não fica realmente sempre o efeito desejado. Mas logo após isso, você pode usar o quê? Pode estar usando uma sombra. Como assim uma sombra em cima dos olhos? Geralmente com um pincel assim, chanfradinho. Você pode estar umedecendo a ponta deste pincel com água mesmo e depositando em uma sombra da cor desejada. Como seria isso? No caso aqui. Usamos o quê?
uma sombra desejada, deu o efeito de lápis. Porque a aplicação é bem melhor, né? Bem mais prático. E se borrar, você pode tirar. Tá ok? Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar. Usamos o que primeiramente? Um corretivo. Para quê? Para clarear as áreas dos olhos. Mas geralmente, como hoje usamos uma cor escura, isso pode estar causando novamente uma olheira no nosso modelo. Sempre então eu indico a vocês a sempre aplicarem um pouco de pó embaixo dos olhos. Assim, ó. Sempre deixando um excesso de pó. Sempre um excesso aqui. Pois quando você finalizar a maquiagem, você só vai varrer e retirar aí o excesso da maquiagem que ficou embaixo. Isso. Lápis de olho. Você pode aplicar o lápis embaixo. Pessoas que têm um olho muito pequeno, se aplicar dentro dos olhos, vai estar fechando, vai estar diminuindo ele. Então indicamos sempre passar em cima e, se for da preferência, passar embaixo dos cílios. Hoje nelas nós vamos usar normalmente, dentro dos olhos. Isso. Uma coisa que eu gosto de sempre ressaltar, que faz a grande diferença na maquiagem, máscara de cílio. Isso dá realmente um toque final e realça toda a nossa maquiagem no final. Eu sempre gosto de entortar um pouquinho ela, pois ela é reta, mas ela fica da melhor forma para você estar aplicando. Se ela estivesse reta, você teria que ficar assim. Fecha os olhos. E sempre o que? Deposite e com a balançadinha você puxa para cima. Depositou, dançou um pouquinho e puxou para cima. Quanto mais você puxa ela para cima, quanto mais você aplica, mais ela se alonga. E uma coisa legal, borrou em cima da maquiagem, borrou embaixo dos olhos. Espere secar durante 1 minuto e em seguida passe um cotonete seco. Ele sai como uma casquinha de ovo, facilmente. Há uma diferença muito grande, né? Vamos agora para o próximo passo. Eu quero falar agora de blush. Vamos esperar 1 minuto, retirar esse excesso que tem aqui da máscara. E eu vou falar para vocês a respeito de blush. Pincel ideal para blush. Ele é diferenciado, ele é chanfrado, cortado diferente, né? E eles sempre são finos. Nunca são pincéis chatos e nem gordinhos. Sempre são pincéis afinelados, um pouco mais. Qual será o tom correto para você usar de blush? Você sempre vai usar um tom que não fique falso na sua pele. Qual é a forma correta de se usar blush? Pessoas que queiram afinar o rosto irão aplicar desta forma. Assim. Blush se começa daqui. Nunca na maçã do rosto e só aqui.
Você vai puxar até aqui. Isso vai dar um efeito de afinar. Pessoas que queiram aumentar, pessoas que têm um rosto um pouco fino, que queiram aumentar ele, você irá puxar o blush para cá. Mas sempre 2 dedos de diferença de longura do nariz, pois você pode iluminar muito ele. E no final, com o restígio que há no pincel, você pode dar uma pincelada na pele, só dando uma corada. Agora, vamos retirar o excesso da máscara que caiu. E eu quero mostrar para vocês como que eu finalizo a maquiagem. Aqui contém um excesso na maquiagem, aqui também. Há pessoas que gostam de colocar o quê? Uma fita, algum papel, alguma coisa e fiquem marcando aqui. Eu geralmente gosto de passar à vontade a sombra e no final finalizar com um cotonete. É bem mais prático e você se sente um pouco mais à vontade na hora de fazer a maquiagem. Até o delineador que eu apliquei, ele sai da mesma forma como a máscara. Então, se borrou a maquiagem, você vai lá em cima e só retira. A sua maquiagem não sai. Ó, aqui está visível como que o delineador borrou. E só vai retirando. Embaixo dos olhos, geralmente há um acúmulo. No final, há pessoas que gostam de usar base, no caso como usamos uma base líquida, e ainda usar uma base a pó. Para quê? Para deixar a pele com um tom a mais de mate, mais aveludada. Não tem problema. O pó sempre, no caso, será no final. Essa base é uma base a pó, vocês podem estar vendo. Ela tem a mesma cobertura que a base líquida. Essa é a forma correta de se usar o pincel. E você só vai com leves batidinhas na pele e movimentos circulares. Isso. Para finalizar nossa maquiagem, qual será o próximo passo? O batom. Assim como usamos uma cor mais escura nela, vamos usar um tom mais claro, um rosado. Mas antes, deixa eu finalizar a dos olhos. Assim como eu falei para vocês. Qual é o segredo? Sempre venha no canto dos olhos. O cotonete está umedecido com um pouquinho de demaquilante. E você vai puxar para a ponta da sua sobrancelha. Você vai perceber que a maquiagem ficou reta. E o excesso foi totalmente removido. O olho finalizado. Vamos para o batom. Uma cor rosada. Este batom da nossa linha é o Pink Melon. Só retirando o excesso e a maquiagem finalizada. Isso. Nossa modelo está pronta. Cabelo a gente não faz, que a gente não é, né? Mas a maquiagem, meninas, hoje eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida de vocês. E esta é a dica.
para vocês no dia a dia. Tá ok? Jederson, muito obrigada. Muito Eu vou pedir para você se sentar, por gentileza. Sim. Ficou muito bonita a maquiagem. Obrigada. Pena que a gente não fez o antes, né? Para ficar o antes e depois. O antes e depois. Ia ficar bem bonito mesmo. Eu vi que você usou a tonalidade de rosa para a boca. Isso. É uma tendência? Olha, as cores rosadas geralmente são assim. Não uma tendência. Você pode ver, geralmente é um critério. Usou tons muito escuros nos olhos? Use um tom mais nude na boca. Usou um tom mais nude no rosto? Destaque um pouco mais a boca, né? Mas o rosado sempre vai bem, gente. Tanto escuro como claro. É uma cor que não tem erro. O rosado é uma cor perfeita para isso, tá ok? Bom, agora nós vamos às perguntas dos internautas que encaminharam e estão participando hoje do curso de automaquiagem do Portal Educação. A primeira pergunta é da Clarice. Ela quer saber como que ela faz para diminuir as expressões de cansaço no rosto sem a maquiagem ficar muito pesada. Sem a maquiagem ficar muito pesada? Clarice, a gente falou a respeito da caneta iluminadora, né? Esta caneta, geralmente, tons de cansaço, como a olheira, ela é disfarçada geralmente com um corretivo nos olhos, né? E se você tem aquele bigodinho chinês, ou aquelas linhas de expressões aqui, ou no canto dos olhos, pode sim. Você passa 3 pinguinhos, assim como o corretivo, e com batidinhas e puxadinhas, ele ameniza, porque ele clareia, né? Então dá aquele efeito de iluminar. Então isso basta. Que bom, boa dica. Agora a pergunta é da Rosimeire. Como que ela faz para escolher a cor de base ideal para ela, que no caso é morena? Rosimeire, olha, todas as bases que nós escolhemos, encontramos o tom da cliente, qual é a forma correta? Você nunca passe a base no dorso da sua mão. Sempre aplique a base no queixo ou na bochecha. Pois se a base sumir, é o tom correto. Base nunca deve ficar nem clara nem escura, a não ser que seja por opção da cliente. Mas se sumiu na base, é o tom ideal para ela. Ok. Agora a próxima pergunta é da Laís. Ela é de Guarulhos, São Paulo. E ela quer saber como se a sombra preta deixa o olho mais fundo. Mais fundo? Clarice, isso é critério de olhos. Às vezes, se o olho é um pouco mais fundo, você vai fazer o V, assim como eu fiz nela, um pouco menor. Não aprofundar tanto ele. Realmente, ele dá uma profundidade nos olhos. Então, você vai fazer o quê? Só no cantinho dos olhos. Nunca tão para dentro dos olhos. Só aquele destaque muito pouco. Bom, agora a pergunta é da Alessandra. Quando vamos nos maquiar, é necessário expandir até o pescoço? Até onde é correto finalizar? A base, no caso? Isso, a maquiagem. A maquiagem, sim. Alessandra, o nome dela? Alessandra. Assim como eu falei, sempre finalizando na raiz do cabelo, você vai finalizar para baixo do queixo. Quando você for fazer o pó, você pode sim descer até o colo. A base, às vezes, não é legal você descer até embaixo. Só finalizando aqui, como ela já vai sumir no seu rosto, não vai aparecer a diferença. Mas o pó, sim. O pó, você pode descer ele um pouco mais. Tá ok? Ótima dica. Agora, a Laís novamente perguntando como ela faz para colocar cílios postiços? Cílios postiços? Existe uma forma correta de se aplicar. Ele vem geralmente com uma cola, né? E qual é a forma correta? Você sempre vai passar essa cola assim como você usar um delineador. Você vai passar em cima dos cílios, né? E assim que você passar com os cílios ou com auxílio de uma pinça ou de alguma coisa que te auxilie, você vai aplicar eles em cima e flexionar, né? Até colar junto com os outros cílios de baixo, né? Mas sempre ele é colado em cima, no caso na linha do delineador. E um cílios postiço, ele faz toda a diferença? Olha, como ela tem um cílios pequeno, a máscara alongadora já tem o efeito de alongar. E não precisa de cílios e nem de curvex, né? Mas se a necessidade, você querer aumentar um pouco mais, fique à vontade. Bom, agora a pergunta é da Rafaela. Ela quer saber que dicas você dá para as peles mais maduras, com rugas ao redor dos olhos e na face. E o que é melhor para cobrir ou fazer com que a pele fique mais bonita possível? Uma pele mais madura? Olha,
O preparamento da pele, assim como hoje nós fizemos, essa limpeza, essa hidratação, faz toda a diferença. Porque a absorção da base é completamente diferente. Ela penetra melhor nos poros, a base e o corretivo já fazem uma grande diferença, tanto em peles mais maduras como peles mais jovens. Não tem diferença alguma. Ficam todos com o mesmo resultado. Ok, agora uma dica, na verdade uma pergunta da Suzana, ela é oriental. Ela quer saber se você pode passar alguma observação para maquiagem orientais, para pessoas orientais. Maquiagens orientais, geralmente a gente brinca. O Vzinho que a gente puxa, o esfumado, sempre fica aquele puxadinho. A gente fala, geralmente é um olhinho de geisha, né? Então ela já tem esse benefício, a maquiagem dela já é apropriada pro tipo de olho dela. É normal. Para você que é oriental, tanto faz. Sempre observe na altura do V que você está fazendo. Se ele não vai deixar seu olho caído ou levantado demais, né? Sempre cuide isso. Se ficou baixinho, aumente aqui, ó. Puxe um pouco mais o Vzinho para cima, ou deixe ele mais reto, em vez de um V assim, deixe ele mais reto na parte de cima. Ele levanta seu olhar mais ainda, ok? Ok. Agora a pergunta vem de Cáceres e ela quer saber que é uma cidade muito quente, com temperatura entre 30 e 40 graus. Qual a melhor maquiagem? Será que aquelas à prova d'água funcionam? Olha, a respeito disso, questão de a prova d'água, o único produto que usamos hoje foi o Prime Fixador, o fixador de sombra. Pois o que? Não há necessidade de usar uma maquiagem à prova d'água, pois a base ela não vai escorrer do seu rosto e nem tem aquela textura oleosa. Então a maquiagem que usamos hoje é ideal para o seu clima da sua cidade. Assim como em Campo Grande, que também faz quente, com certeza. Faz calor. Bom, agora a pergunta é da Fernanda. Ela é de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela quer saber, no caso, os olhos dela são verdes. Ela é clara e tem cabelos castanhos claros. E qual a cor ideal de sombra? Pois ela adora a sombra, mas nunca sabe a cor que deve usar. Será que tem que combinar com a roupa? Como que funciona isso? Não. Hoje em dia não precisamos mais assemelhar isso, né? Pois a maquiagem que usamos hoje aqui, ela é um roxo com preto, mas sempre tem preto. Então sempre harmoniza a maquiagem da modelo, né? A sua também. Assim como você falou que tem olhos claros, é ideal. Todos os tipos de sombra, aí fica a seu critério. Se você quer uma sombra clara ou escura. A forma correta aplicamos hoje aqui, o iluminar, o intermediário e o destaque. Então fica a seu critério, escolher quais são as melhores sombras. Mas eu digo para você, cores escuras são muito bonitas, cores nudes, com destaque sempre no final, realçam muito mais o olho claro, né? Ok. Agora vamos para a última pergunta. Apesar de termos recebido várias perguntas, eu vou passar algumas para o nosso palestrante de hoje, daí na oportunidade ele irá responder. Bom, vamos responder agora a da Arielle. Ela quer saber se o pó compacto, a base ou o blush pode aumentar o aparecimento de espinhas e cravos. E isso mesmo. O pó compacto, o blush e a base. Olha, todos os nossos produtos, eu estou hoje falando a respeito da linha, no caso que trabalho, que eu optei por trabalhar com esta linha. A base é comedogênica, não obstrói os poros. O blush é mineral, são tudo à base de produtos minerais, então nenhum vai ocasionar isso. A espinha, geralmente, algumas coisas são ocasionadas pelos hormônios, né? Mas às vezes muito pouco pela maquiagem. Por isso vale a dica de limpeza, né? Isso, sempre a limpeza no final, assim como no começo da maquiagem e no final da maquiagem para retirar, né? Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço também a nossa modelo aqui de hoje. Bom, essas foram as dicas do consultor e maquiador Gederson Ubiali. Espero a todos que tenham gostado e fiquem atentos que na próxima quinta-feira tem mais Porta Palestra. Até mais!